Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho de 2016. Gisele, temos uma sessão a mais porque, como acontece normalmente ao final do primeiro semestre do ano, nós temos a sessão da quarta e da quinta-feira e quando há possibilidade, como aconteceu dessa vez, tivemos a sexta-feira, já logo em seguida, embora tenha sido já no dia 1º de julho, o encerramento do primeiro semestre de 2016. Então, tivemos julgamentos, tivemos números caracterizando a gestão durante todo este primeiro semestre deste ano de 2016. É verdade. Nessa última sessão, inclusive que aconteceu na sexta-feira pela manhã, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, acabou encerrando os trabalhos do primeiro semestre. E na quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de um julgamento numa ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Luiz Fux, em que se questionava a questão dos cortes orçamentários na Justiça do Trabalho. A ANAMATRA entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando 90%, houve um corte de 90% nas despesas de investimento e de quase 25% nas despesas de custeio no que diz respeito ao orçamento da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho encaminhou uma proposta orçamentária, mas no momento em que ela foi votada pelo Poder Legislativo, houve esses cortes, conforme eu mencionei. E aí a decisão que acabou prevalecendo foi a do ministro Luiz Fux, no sentido de que essa ação direta de inconstitucionalidade deveria ser julgada improcedente. A gente teve também um voto divergente nesse julgamento, que foi do ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que ele entendia que esses cortes eram injustificáveis, que eram desarrazoados, até porque a Justiça do Trabalho foi quem teve maior corte em relação aos demais ramos da justiça brasileira. No entanto, o voto que acabou prevalecendo, que foi acompanhado pelos demais ministros, ficaram vencidos o ministro Celso de Mello, o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber, e acabaram, então, prevalecendo o voto do ministro relator, ministro Luiz Fux, acompanhado pelos demais ministros, no sentido de que essa ação deveria ser julgada improcedente, porque o Poder Legislativo, de acordo com a sistemática prevista na Constituição Federal, é quem tem a competência para analisar, para aprovar as leis orçamentárias de um modo geral. Embora exista essa previsão de que o Poder Judiciário possa esboçar aquilo que ele pretende, na verdade, atingir em termos de leis orçamentárias, a palavra final cabe ao Poder Legislativo. Então, na quarta-feira, nós tivemos esse caso que foi julgado, essa ação direta de inconstitucionalidade, e, de um modo geral, todo o semestre foi um semestre muito bem movimentado, realmente, conforme você falou, e nós tivemos inúmeras decisões importantes, tivemos audiência pública, tivemos temas com repercussões gerais reconhecidos, então, que foram julgados, e com isso o Supremo acaba, na verdade, julgando temas importantes e liberando processos que estavam, na verdade, sobrestados, aguardando o julgamento da Suprema Corte. Nisso a gente teve temas como sigilo bancário, nós tivemos muitos temas relacionados à área penal, Nessa última semana nós tivemos essa questão das dívidas dos estados também, o Supremo voltou a falar nisso na sexta-feira pela manhã, então foi um semestre muito movimentado, Cadu. Nós vamos ainda nesta edição verificar alguns números justamente que ilustram os trabalhos deste primeiro semestre de 2016. Antes, vamos, como sempre, acompanhar na reportagem da TV Justiça como foi, primeiramente, a sessão plenária da quarta-feira. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal, como já adiantou a Gisele, decidiram, durante aquela sessão, que não podem interferir no papel do Poder Legislativo quando o assunto for o corte orçamentário. Com este entendimento, os ministros negaram o pedido da ANAMATRA, que questionava o corte de verbas da Justiça Trabalhista. Os ministros julgaram improcedente uma ação em que a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho questionava 2 cortes realizados no orçamento da Justiça Trabalhista deste ano.
Os cortes realizados pelo Poder Legislativo diminuíram os valores que a Justiça do Trabalho poderá destinar para custeio e investimentos no setor. Para Ana Matra, a redução foi discriminatória, já que outras instituições do Poder Judiciário tiveram cortes menores. É que o Poder Legislativo, ao invés de se valer de uma realidade financeira, de eventual inexistência de receita, para promover cortes no orçamento do Poder Judiciário Trabalhista, brincou levianamente de promover corte por fundamento diverso e inaceitável, que além de não estar baseado na realidade financeira, confessadamente se afasta dessa realidade para se enquadrar como hipótese de retaliação em razão do regular exercício da jurisdição. O relator ministro Luiz Fux julgou a ação improcedente, mas ressaltou que esse entendimento não inviabiliza que sejam realizados reajustes no orçamento. A Justiça do Trabalho, posto serviço público estratégico e de típica concreção da soberania e da cidadania, deve merecer a sensibilidade do legislador e a atenção do disposto no artigo 99, parágrafo 5º da Constituição Federal, que em momentos de oportunidade e conveniência admite, durante a execução orçamentária do exercício, a abertura de créditos suplementares ou especiais. Eu estou, lamentavelmente, julgando improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou também que o Judiciário elabora o seu próprio orçamento, mas que isso não significa que poderá receber tudo o que pediu. Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Com essas breves considerações, presidente, eu estou endossando a posição do eminente relator, cumprimentando-o mais uma vez pelo voto e julgando improcedente o pedido. O decano, ministro Celso de Mello, abriu a divergência pela procedência da ação. Para o ministro, a União deve promover em 2016 a execução da proposta orçamentária que a Justiça do Trabalho encaminhou originalmente. A Justiça do Trabalho for impedida de realizar em plenitude a função jurisdicional para a qual ela foi concebida, para a qual ela foi instituída e em razão da qual ela existe. Peço vênia para julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Nós estamos aqui para também subsidiar o argumento de nosso eminente decano diante de um claro desvio de finalidade legislativa. Nós temos um vício evidente na motivação que levou os senhores parlamentares a promoverem este corte absolutamente irrazoável e desproporcional relativamente aos outros ramos do poder. A Justiça do Trabalho ficará inviabilizada a partir do segundo semestre deste ano se prevalecerem estes cortes. Eu julgo procedente a ação, dando a mesma solução que Sua Excelência à matéria. Ainda durante a sessão, os ministros aprovaram uma nova súmula vinculante, que dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. O enunciado foi proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, com base em entendimento fixado pela Suprema Corte neste ano. Eu estou propondo, presidente, a seguinte tese, na verdade, a seguinte proposição para a súmula. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, que é a primeira proposição da tese de repercussão geral do ministro Gilmar, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário número 641.320, fecho aspas. Nós já temos 237
teses prontas, a grande maioria dos ministros já respondeu, devolveu as teses corrigidas. O nosso setor de informática já desenvolveu um sistema para a recuperação dessas teses de modo facilitado. Sessão plenária da quarta-feira. Hoje, como daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos ver os balanços a respeito do primeiro semestre de 2016, já neste primeiro bloco vamos saber como foi a sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da lei que determinou um valor máximo para a cobrança de contribuição pelos conselhos profissionais liberais e trabalhadores da saúde. As confederações de trabalhadores na saúde e profissionais liberais questionavam a constitucionalidade de dispositivos previstos em uma lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional, originária de uma medida provisória. Essa lei determina um teto para a cobrança de contribuições pagas pelos trabalhadores aos conselhos profissionais. O primeiro argumento para atacar a lei foi a inclusão de artigos estranhos ao texto original da medida provisória. Em virtude de abusos parlamentares cometidos notoriamente pelas casas do Congresso no âmbito do procedimento de conversão legislativa de medidas provisórias, surgiu essa figura que eu diria não canônica, não é profana, como mencionou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, do contrabando legislativo, do chamado, do popularmente conhecido jabuti, não é, que representa uma clara ofensa de índole constitucional. Para o relator ministro Edson Fachin, a decisão do Supremo Tribunal Federal contra essa prática só afeta leis aprovadas após o entendimento estabelecido pelo plenário, que foi em outubro do ano passado. Mas a lei questionada nas duas ações diretas de inconstitucionalidade é bem mais antiga. Foi aprovada em 2011. Além disso, as confederações apontaram a necessidade de uma lei complementar por tratar de matéria tributária. O relator discordou, já que a Constituição não prevê essa necessidade desse tipo de lei para contribuições sociais de categorias profissionais. Nessa linha se manifestou também o ministro Ricardo Lewandowski. A Constituição da República não reserva a lei complementar a instituição de contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas, a que se refere o caput do artigo 149, e, portanto, não vejo também aqui nenhuma colisão com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Carta Maior. Essas normas aqui atacadas apenas fixam valores de anuidades aos conselhos profissionais, a sua cobrança judicial, a taxa de anotação de responsabilidade técnica, dentre outras matérias. Por fim, a lei foi questionada porque impor um teto para a contribuição seria um desrespeito à capacidade de pagamento de cada profissional. O relator também não concordou. O Poder Legislativo, no caso, atendeu à capacidade contributiva dos contribuintes ao instituir esse tributo. Em relação às pessoas físicas, estabeleceu na lei impugnada razoável correlação entre a desigualdade educacional, níveis técnicos até R$250, nível superior até R$500 e a provável disparidade de rendas auferidas do respectivo labor. Por maioria, os ministros entenderam que a Lei 12.514 de 2011, que fixa valores de anuidades cobradas de trabalhadores da saúde e profissionais liberais, é constitucional. No final da sessão, o ministro Marco Aurélio pediu vista das duas ações diretas de inconstitucionalidade e de mais um recurso extraordinário que tratava de tema semelhante. Com isso, a matéria deve voltar ao plenário após o recesso do Judiciário, voltando, portanto, em agosto. Agora, Gisele, a questão da tese, que inclusive foi proposta pelo ministro Roberto Barroso. Como é que ficou essa questão? Eles não decidiram porque, na verdade, optou-se por aguardar o julgamento, exatamente deste recurso extraordinário e das outras duas ações diretas de inconstitucionalidade, em que o ministro Marco Aurélio acabou aí pedindo vista. Então, houve uma decisão, Cadu, em relação ao recurso extraordinário que tratou sobre a questão da anuidade acima da previsão legal. O Supremo Tribunal Federal, em relação a este caso, o recurso extraordinário 704.292, entendeu que conselhos profissionais não podem fixar anuidade acima da previsão legal. Esse foi um julgamento concluído, foi uma decisão por maioria, o relator foi o ministro Dias Toffoli. Em relação aos outros casos,
inclusive que se discute a cobrança, a validade da cobrança da taxa para a emissão da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Aí, em relação a esses casos, houve esse pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Então, a definição da tese da repercussão geral em relação ao recurso que efetivamente chegou a ser julgado. E a conclusão do julgamento do outro recurso extraordinário e das duas ações diretas de inconstitucionalidade ficará para uma próxima oportunidade, ocasião em que o ministro Marco Aurélio deverá apresentar o seu voto vista. Depois do intervalo, você vai conferir como foi a última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2016. E vai ver também quais foram os números que marcaram este primeiro semestre, daqui a pouquinho aqui no Plenárias. Os destaques da semana você confere aqui no Plenárias. Neste segundo bloco, vamos conferir que nesta sexta-feira o plenário voltou a se reunir para a última sessão do primeiro semestre de 2016. Na sessão, os ministros ratificaram um acordo entre a União e Estados e adaptou liminares concedidas sobre as dívidas dos Estados em acordo com a União. Na última sessão do semestre, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de hoje, os estados devem começar a cumprir acordo firmado com a União sobre o pagamento das dívidas. Em abril, o STF concedeu liminares estabelecendo um prazo de 60 dias para que houvesse um entendimento entre as partes. No dia 20 de junho, o acordo foi firmado, estabelecendo que os estados não precisam pagar de julho a dezembro as prestações da dívida e as que deixaram de ser quitadas por causa das liminares devem ser pagas em 24 meses, com a aplicação de juros compostos. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, para que o acordo comece a ser cumprido. A principal consequência da manutenção das liminares seria o diferimento do pagamento dos valores suspensos pelas medidas. Tendo havido consenso sobre os termos do acordo entre as partes, é possível, portanto, que os efeitos das liminares restringam-se ao que ali se fixou. Então, em conclusão, senhor presidente, faça o exposto, resolva a questão de ordem, é o que trago como sugestão a este plenário, para a solução que trago, no sentido de indeferir o pedido de prorrogação do prazo peremptório concedido pelo plenário para as medidas cautelares, explicitando o advento do termo final em 22 de agosto próximo. Ademais, propõe ao colegiado seja deferido o pedido formulado pela União nesses termos, a fim de que sejam aplicados cautelarmente aos autos e às liminares os exatos termos dos ajustes negociados com os estados a partir do dia 1º de julho de 2016, conforme a ata da reunião realizada no dia 20 de junho próximo passado. É como voto, senhor presidente. O ministro Teori Zavascki sugeriu que, durante o cumprimento do acordo, os termos das liminares sejam mantidos, para que a União não possa aplicar sanções aos estados, em especial o bloqueio de repasse de recursos federais. Quando nós concedemos a liminar, nós estabelecemos um prazo de vigência da liminar. Eu tenho a impressão que nós devíamos mudar isso também. Nós devíamos dizer que estamos adaptando a liminar aquilo que as partes ajustaram, sem prazo. Os prazos são aqueles do próprio ajuste. Até o julgamento do mérito, talvez, do mandato de segurança. Sim, até o julgamento de mérito. Mas sem estabelecer aquele prazo máximo de 60 dias. Senhor presidente, a ponderação do ministro Seri tem inteiro sentido, porque o lapso temporal dos 60 dias que foi deferido, também dentro dele se circunscreveram os efeitos da liminar. Portanto, creio que a ponderação vem em boa hora. Eu a acolho no sentido de remeter, portanto, esse ajuste até a apreciação do próprio mérito do mandado de segurança. Por maioria, os ministros decidiram, então, adaptar as liminares aos termos do acordo. Ficou, por maioria, aprovada, então, digamos assim, a adaptação da liminar aos termos do acordo, conforme enunciado no voto do eminente relator.
Gisele, havia uma expectativa para a sessão desta sexta-feira no sentido de que seria essencialmente uma sessão protocolar, tradicional para o encerramento do semestre e com a divulgação de dados, tradicionalmente acontece também com relação aos trabalhos realizados no primeiro semestre. Mas esse processo ele tinha uma importância tão grande, particularmente nessa questão dos estados com a União, que ele foi marcado até por uma questão de prazo para que o julgamento acontecesse. Qual é o ponto central dessa dívida dos estados com a União que foi debatido pelos ministros? Esse caso, Cadu, que você se refere, ele envolve cifras elevadas e tem a ver também com a saúde financeira dos estados e até mesmo da União. O que acontece? Houve um mandado de segurança, na verdade, alguns mandados de segurança foram apresentados no Supremo Tribunal Federal, em que os estados questionam a forma de correção das dívidas públicas com a União. A grande discussão que se tem aqui é se os estados devem pagar suas dívidas baseados em juros simples ou juros compostos, que são juros sobre juros. Então, o Supremo Tribunal Federal, em uma oportunidade, acabou deferindo liminar, permitindo que os estados efetuassem o pagamento dessas dívidas com base nos juros simples e impedindo que a União aplicasse sanções em decorrência do pagamento dessas dívidas dessa forma e evitando que a União também suspendesse o repasse de verbas federais para os estados. Então, acabou também o Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, concedendo um prazo de 60 dias para que houvesse uma tentativa de acordo e esse acordo chegou a ser formulado. Em 20 de junho, houve um acordo entre a União e os estados e eles formalizaram um acordo e houve um pedido, então, da União, numa questão de ordem, né, trazendo aqui ao Supremo Tribunal Federal os termos desse acordo que foi entabulado e solicitando ao Supremo que passasse a adequar a liminar que havia sido concedida aos termos desse acordo. Então, na última sessão, que acabou sendo uma sessão de julgamento também, houve então essa questão de ordem analisada, foi um julgamento que acabou por maioria prevalecendo o entendimento de que deve ser realmente feito esse ajuste, né, daquela liminar que havia sido concedida. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Então, de um modo geral, passa a valer a partir de 1º de julho todos os termos do ajuste, né? Os estados vão ter um prazo de 20 anos para poder pagar as dívidas. As dívidas também que foram aqueles valores que acabaram sendo pagos, né, a menor por conta das decisões liminares, eles vão ter um prazo de 24 meses para efetuarem o pagamento dessa diferença. Então, e tudo isso vale a partir do dia 1º de julho. Então, houve uma adaptação, uma adequação dos termos da liminar com os termos do acordo. Bom, sessão plenária da sexta-feira, portanto, que caracterizou justamente este julgamento, que fez até, inclusive, com que o ministro Ricardo Lewandowski já havia preparado um discurso, na verdade, com os números relativos ao balanço do primeiro semestre de 2016. O ministro falou rapidamente a respeito de alguns desses dados, já tendo encaminhado, inclusive, devidamente estes números. E na tarde da sexta-feira foi divulgado este balanço dos processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2016. Nas 41 sessões plenárias entre fevereiro e junho, os ministros do Supremo julgaram 1.501 processos. Segundo o balanço divulgado hoje pelo presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, desde o início do ano, foram protocoladas mais de 46 mil ações, sendo 5.838 originárias e 40.750 recursais. Mais de 38 mil processos foram devolvidos à origem ou arquivados, e o número de acórdãos publicados chegou a 7.884. Os ministros proferiram mais de 52 mil decisões monocráticas e, em 20 sessões, as duas turmas do STF julgaram mais de 6 mil ações. O plenário julgou 11 processos com repercussão geral reconhecida, liberando mais de 20 mil ações que estavam suspensas nas instâncias inferiores, aguardando uma decisão do Supremo. São números relativos aos trabalhos do primeiro semestre. Agora, para além deles, nós tivemos, digamos assim, momentos de muita emoção, ou seja, processos que chamaram bastante atenção, de suma importância para a própria formatação da jurisprudência brasileira. Sem dúvida, o Supremo, como sempre, atuando aí de maneira muito célere, inclusive, e com decisões que são de extrema importância na vida do cidadão brasileiro. Nós tivemos, por exemplo, o julgamento de um habeas corpus que definiu que o
tráfico privilegiado, que é uma figura prevista na lei de drogas, não tem natureza hedionda. Isso acaba impactando a questão dos presídios, até porque o público maior aí de pessoas envolvidas com esse tipo de ilícito são mulheres e que agora podem ter benefícios que antes não eram concedidos por conta dessa equiparação que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro caso extremamente interessante diz respeito à responsabilização do Estado por morte de detento no interior do presídio. A possibilidade também, Cadu, de cumprimento da pena após decisão de segunda instância também foi uma decisão extremamente importante no Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos também aquele caso em que o fisco ele tem a possibilidade de acessar os dados bancários, independentemente de autorização judicial. Então, essa possibilidade, né, de acesso do fisco aos dados bancários do cidadão também foi uma decisão extremamente significativa. A questão da pílula do câncer, em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de uma lei que permitia a utilização, fabricação e manuseio, né, da pílula do câncer. Isso também foi uma decisão extremamente importante e inúmeros outros casos, né, que nós não temos oportunidade de mencionar todos aqui. Então, o Supremo Tribunal Federal bem atuante durante o primeiro semestre de 2016. Pois é, Gisele, muitos momentos que tivemos a oportunidade de acompanhar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi a última sessão do primeiro semestre, agora temos o recesso do Judiciário e durante todo o mês de julho você terá a oportunidade de rever estes julgamentos que a Gisele acabou de se referir agora, que foram destaque durante o primeiro semestre e outros também durante todo o mês de julho. E no mês de agosto nós voltaremos com as transmissões ao vivo. Gisele, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E vamos voltar, portanto, nas transmissões ao vivo, os trabalhos continuam da TV Justiça, as transmissões, portanto, a partir do mês de agosto, agora iniciando os trabalhos do segundo semestre de 2016. Obrigado pela sua companhia durante todo esse semestre. Esperamos você no mês de agosto e agora em julho com as reprises. E continue conosco na TV Justiça.